Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 78. Tatastu tau lakshanaya sulakshyau Tayora khandai karasattva sithaye Nalang jahatya natatha jahatya Kintu bhayarthatmikayaiva bhavyam. Nesta parte final do ensino, Shankaracharya está apresentando o Mahavakyan, que é o tema central de todas as Upanishads. O Mahavakyan equipara Atma e Brahman. E nós vimos que existem vários Mahavakyans. E o Mahavakyan popularmente considerado é Tat Tvam Asi, da Chandogya Upanishad. Nesta declaração, o Guru está revelando ao estudante que Tat, o Criador, Ishvara, Brahman, nada mais é do que Tvam, você, o indivíduo criado, Jiva. Você é Ishvara, é o significado literal deste Mahavakyan. Naturalmente, o estudante não conseguirá aceitar esta afirmação, pois o Jiva individual e Ishvara possuem atributos diagonalmente opostos. Ishvara tem atributos superiores, enquanto que o Jiva tem atributos inferiores. Como podem ser equiparados? Isso será a objeção natural. Agora o professor está explicando e resolvendo as objeções nestes versos importantes. Vimos na classe passada que, se considerarmos o significado convencional das palavras Jiva e Ishvara, a equação não funcionará. Portanto, não devemos considerar o significado convencional, Vachyartha. Devemos considerar o significado especial ou implícito, chamado Lakshyartha. E Lakshyartha pode ser obtido empregando Lakshana, o método de implicação. E então, vimos na classe passada que 3 tipos de implicações são possíveis: Jahati Lakshana, Ajahati Lakshana e Jahati Ajahati Lakshana. E Shankaracharya disse, neste verso 78, que na compreensão da equação do Mahavakyan, Jahati Lakshana não pode ser aplicado. Ajahati Lakshana também não pode ser aplicado. Temos que aplicar apenas o terceiro, Jahati Ajahati Lakshana. Shankaracharya não usa essa palavra. Ele diz Ubhayartha Atmikayaiva Bhavyam. Ubhayartha Atmika significa uma mistura de ambos, que significa Jahati Ajahati Lakshana. Em diferentes textos, palavras diferentes são usadas. Jahati Lakshana às vezes é chamado de Jahal Lakshana. Jahat mais Lakshana igual Jahal Lakshana. Similarmente, Ajahati Lakshana será chamado de Ajahal Lakshana. Ajahat mais Lakshana. E também o terceiro é conhecido por diferentes nomes: Jahati Ajahati Lakshana, Jahat Ajahal Lakshana, e outro nome popular, Bhagatyaga Lakshana, ou Bhaga Lakshana. Então, Bhagatyaga Lakshana ou Bhaga Lakshana, apenas esse temos que aplicar ao Mahavakyan. E nós vimos os exemplos também. Assim, aquele Krishna Chaitanya é este Krishnananda, é um exemplo. E também dei a vocês o exemplo da equação onda igual oceano. Esse também é o terceiro Lakshana. Quando usamos Bhagatyaga Lakshana, não haverá contradição. Do Jiva, você precisa remover as partes contraditórias. E de Ishvara, também precisamos remover os atributos contraditórios. Uma vez que os atributos contraditórios são removidos de ambos, a base por trás dos atributos é uma única consciência. Ishvara
menos os atributos superiores será Nirguna Brahma Chaitanyam. Jiva menos os atributos inferiores será Nirguna Atma Chaitanyam. O Nirguna Brahma Chaitanyam, que é onipresente, e o Nirguna Atma Chaitanyam, presente no corpo, ambas são uma única Chaitanyam. Existe apenas uma consciência onipresente, sem divisões, sem partes, que é a verdade por trás do Jiva, Jagat e Ishvara. O triângulo Jiva, Jagat e Ishvara é sustentado por uma realidade absoluta, que é a consciência sem atributos. Ela pode ser chamada de Atma e de Brahman também. É esta realidade absoluta que é revelada através da equação no Mahavakyam. Como o absoluto não pode ser revelado diretamente, este método indireto é usado. Tanto Jiva quanto Ishvara se confrontam, por assim dizer. E nesse confronto as suas armaduras superficiais são removidas. E o que resta é a única consciência. É a isso que estamos chegando. Vimos os detalhes na última classe. Shankaracharya explicará o terceiro Lakshana nos 2 versos seguintes. No verso 78 ele disse: Ubhayar Tahatmikaya. Somente o terceiro Lakshana deve ser usado, ele disse. Agora, nos 2 versos seguintes, ele explicará como isso é implementado. Leremos, verso 79. Sadevadatto yamiti hachaikata viruddhadharmam shamapasya kathyate yatha tatha tatvamasiti vakye viruddhadharmanubhayatrahitva. Para a explicação do terceiro Lakshana, Shankaracharya dá um exemplo. Saha Devadattaha Ayam, também chamado de Soyam Devadattaha. Aquele Devadatta do passado e o Devadatta do presente são um e o mesmo. A equação é feita porque eles são superficialmente diferentes. O Devadatta do passado tinha traços juvenis. O Devadatta atual tem traços envelhecidos. E por haver diferenças superficiais, não somos capazes de reconhecê-lo. Para fins de reconhecimento, esta equação é feita. Eu dei o exemplo. Aquele Krishna Chaitanya é este Krishnananda. Portanto, as características físicas superficiais são deixadas de lado, mentalmente. E por trás daquele corpo jovem havia uma pessoa. E agora, por trás deste corpo envelhecido, há uma pessoa. Essa pessoa, por trás dos corpos variáveis, é a mesma. Como fazemos isso? Tomamos o significado primário de ambos e removemos as características físicas contraditórias, retendo a outra parte do significado primário, ou seja, a pessoa por trás de ambos. As diferenças somos capazes de perceber, mas a pessoa por trás nem mesmo vemos com nossos olhos. Mas essa pessoa é entendida como uma e a mesma. Portanto, a Acharya diz: Saha Devadattaha Ayam iti iha. Iha significa asmin vakye. E cha ekata kathyate. A unicidade do Devadatta passado e do Devadatta presente é revelada. Como? Viruddhadharma amsham. Essa palavra amsham é importante. Apenas parte das características são apashya, removidas. Remover as características físicas contraditórias. Ekata kathyate. Outro exemplo que Dayananda Swamiji dá é a equação matemática. 4 mais 3 é igual a 9 menos 2. Agora, quando você vê essa equação, o que você vê são apenas diferenças. Todos os números são diferentes entre si. 4, 3, 9, 2. Até os símbolos são diferentes. Mais, menos.
Portanto, nossos olhos, olhando superficialmente, revelam apenas diferenças. Então nos perguntamos, como pode haver igualdade entre elas? Assim, temos que usar nossa mente e ir além do que é aparente. 4 mais 3 entendemos como 7 mentalmente. Similarmente, 9 menos 2 entendemos como 7 mentalmente. Assim, em ambos os lados, reconhecemos o 7 invisível. E no 7 invisível, você vê Aikyam, e acena com a cabeça em aceitação, mesmo enquanto os olhos continuam a ver apenas a diferença. Da mesma forma, entre Jiva e Ishvara também, você vê apenas diferenças fisicamente. Um é onisciente, onipotente, onipresente. O outro é parvisciente, parvipotente, parvipresente. Totalmente diferentes. Mas quando você penetra em ambos e vê a consciência invisível por trás de ambos, você acena com a cabeça e diz: é uma equação fantástica, a maior equação, a equação libertadora. É como a equação da matéria e energia, E igual mc². Isso revolucionou o campo científico. Similarmente, Tat Tvam Asi revolucionará a nossa vida. Eu sou Deus, está correto. Portanto, Katyate. Como isso é entendido? Yatha. Yatha significa assim como no caso do exemplo. Tatha, da mesma maneira, no Mahavakyam. Tattvam Asi iti Vakye. Nisso também. Qual é a nossa primeira tarefa? Não tome o Vachartha. Se você se lembra da minha introdução a este ensinamento, eu disse: não tome Vyavaharika Atma e Vyavaharika Brahman. Você pode ter esquecido. Lembre dessa declaração introdutória. Então, Vyavaharika Atma e Vyavaharika Brahman são o ser, com vestes. As vestes são Sharira Trayan e Maya, respectivamente. E enquanto você incluir as vestes Sharira Trayan e Maya, haverá atributos contraditórios entre Jiva e Ishvara. Portanto, remova os atributos inferiores do Jiva, que envolvem o corpo, mente e sentidos, e remova Maya e os atributos superiores de Ishvara. Então, você não está considerando Vyavaharikan Atma e Vyavaharikan Brahman. Portanto, Viruddha Dharma significa Maya e os atributos superiores de Ishvara, e o complexo corpo, mente e sentidos e atributos inferiores do Jiva. Isso você remove mentalmente, compreendendo que eles são de uma ordem inferior de realidade. Eles não são parte integrante da consciência, que é de uma ordem superior de realidade. Portanto, Acharya diz Viruddha Dharman e Ubhayatra. Ubhayatra significa em ambos os casos. Tat Padartha e Tvan Padartha. Hitva significa ter deixado de lado. Enquanto você tiver Deha Abhimana, você se verá do ponto de vista do corpo-mente. Você será uma pessoa infeliz. Portanto, livre-se disso. Para chegar ao Vedanta, você precisa abandonar o Panchakosha. Panchakosha Viveka, que fizemos antes. Isso deve estar fresco em sua memória. No momento do Mahavakya Shravanam, o tópico Panchakosha Viveka deve estar vivo na mente do aluno. Então ele assinará com a cabeça alegremente. Sim. Mas geralmente o que acontece é que viemos de casa para a classe. Tantos problemas, família, filhos, cônjuge, todas essas coisas. E viemos identificados com Panchakosha. Então, estamos sentados na classe como indivíduos limitados. E estamos esperando a classe terminar para pegar nossos problemas. Então queremos completar logo esta 1 hora. O ouvinte é o Panchakosha inclusivo. Mahavakyam não funcionará. Mesmo que funcione, não é retido. É por isso que, quer façamos samnyasa físico ou não, o samnyasa mental de Panchakosha
é obrigatório para que o Vedanta faça sentido. Portanto, Viruddhadharman Hitva significa Sannyasam Savikritya. Antigamente eles faziam isso fisicamente. Agora não posso recomendar isso, ou você não virá para a próxima classe. Portanto, tenho que dizer que você se torne um sannyasi mental de Panchakosha, mantendo vivo o Panchakosha Viveka que fizemos elaboradamente. E com isso a parte Jahati Lakshana termina. E agora o que devemos fazer? Temos que incluir a parte Ajahati Lakshana. Não jogue o bebê fora junto com a água do banho. Remova apenas Panchakosha de você. E remova a parte Maya de Ishvara. Então há algo que ficou para trás, que está incluído no significado primário, mas que é ignorado pela maioria das pessoas. O que é essa parte que ficou de fora? Lá vimos Rodarupaha Avashishyate. Você se lembra do shloka? Verso 60. Se eu remover o complexo corpo, mente e sentidos mentalmente, sobrarei como Sakshi Chaitanyam. Isso será dito no próximo shloka. Vamos ler. Verso 80. Samlakshya chingmatrataya sadatmanoho akhanda bhavav parichiyate budhaihi evam mahavakya shatena kathyate brahmatmanoraikya makhanda bhavaha. Samlakshya, o Bhagatyaga Lakshana, sendo um misto Lakshana. Tendo empregado a parte Jahati Lakshana, você tem que empregar também Ajahati Lakshana, pela qual você tem que reter uma parte do Diva. A parte corpo-mente você deixou de lado. Então, Chingmatrataya Samlakshya. A palavra Tvam deve subir até Sakshi Chaitanyam, a parte consciência. E o dedo do professor deve parar no Sakshi Chaitanyam. O aluno também deve chegar a Sakshi Chaitanyam. No momento do Mahavakya, o aluno está em Samadhi, por assim dizer. Samadhi significa que ele está absorto no significado de Chaitanyam. Ele esqueceu o corpo, a mente, a família, a paternidade, a maternidade, o marido. Todas essas coisas ele deixou para trás. Ele está em absorção. Shravanam em si é Nididhyasanam. Yajnavalkya diz a Maitreyi: Vyachakshanasya tu me Nididhyasasva. Maitreyi Brahmanam. Enquanto estou ensinando, que você converta Shravanam em Nididhyasanam. Shravanam torna-se Nididhyasanam em si, se eu for capaz de focar na consciência e esquecer completamente minha individualidade mundana. Isso é dito aqui. Chingmatrataya Samlakshya. Através de Bhagatyaga Lakshana, chega-se a Chingmatram, a consciência. Isso não se aplica apenas ao caso do Diva. Da mesma forma, temos que ir a Ishvara, o Criador. Somente por causa de Maya, ele é o Criador. Se eu deixar de lado a Micha Maya, Ishvara não é o Criador. O status de Criador de Ishvara é incidental. Esse status desaparece. Vyavaharikan Brahman desaparece. O que resta é o não Criador, a consciência, Paramartikan Brahma Chaitanyam. Assim, existe uma consciência onipresente, chamada Brahman, e existe a consciência contida, chamada Atma. A consciência contida Atma e a consciência onipresente Brahman, ambas são uma e a mesma. Isso é dito aqui. Sat Atmanoho. Aqui Sat significa Brahman e Atma significa Atma. Pois as palavras Brahman e Atma, tendo tomado Lakshyartha, Akhanda Bhavaha. Então, Vyavaharikan Brahman se foi. Vyavaharikan Atma também se foi. Paramartikan Brahman e Paramartikan Atma
a consciência total e a consciência individual, Akhanda Bhavaha, significa natureza indivisível. Porque a consciência não é dual, a consciência é indivisível, então a consciência também não tem partes. Portanto, você não pode dizer que a consciência individual é um produto da consciência total, ou que a consciência individual é parte da consciência total. Você não pode dizer. Porque a consciência individual é a consciência total. A divisão é apenas uma divisão aparente, por causa do corpo, o recipiente. E o exemplo popular que eles dão aqui é o espaço contido dentro de um pote, chamado o espaço do pote e o espaço total. Eles são um só. O espaço do pote não é um produto do espaço total. O espaço do pote não é uma parte do espaço total. O espaço não pode ter partes. Não é um produto, nem uma parte. Existe apenas um espaço não dual, indivisível, sem partes. Gaudapadacharya diz isso no 3º capítulo do Mandukya Karika, creio que no verso 7. Eu não sou parte de Deus, nem sou um produto de Deus. Eu sou Deus, se você considerar o significado especial. Essa é minha verdadeira natureza. Portanto, a Acharya diz aqui, Akhanda Bhavaha, significa unidade, indivisível. Parichiyate Buddhaihi. Parichiyate significa Nishchiyate. É constatado claramente, compreendido e registrado por Buddhaihi, um estudante competente. E quem é competente? Aquele que tomou Samnyasaha. E quando eu digo Samnyasa, não é o manto ocre, não se preocupe. Samnyasa significa que você esquece Panchakosha Abhimana. Namrityur na Shanka Namejati Bedham Pitanei Vamenei Vamata na Janma Nabandhur Namitran Gururnei Vashishya Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Todos os relacionamentos estão apenas no plano Vyavaharikam, no reino empírico, dualista, pluralista. Nós estamos tentando entender que o reino empírico não é absolutamente real. O único real é aquele sem relação, a Sangha Chaitanyam. Então isto, que o aluno seja capaz de se lembrar no momento de Shravanam. É por isso que cantamos sinceramente o Shantipatha. E se não temos tempo, as pessoas rapidamente removem o Shantipatha e vêm para a classe diretamente. A vida se tornou mais rápida. Algumas pessoas estão falando em reduzir a classe. Sumidi, você está falando tão devagar. Agora, muitas pessoas têm esse problema. Elas querem usar tecnologias para que uma classe de 60 minutos possa ser ouvida em 45 minutos ou 30 minutos. Você termina a classe e então Tattvamasi acabou. E você pode voltar e começa a se preocupar. Você quer ficar cada vez mais rápido. Shantipatha, não temos tempo. O objetivo do Shantipatha é tomar Samnyasa, esquecer sua família, esquecer seu escritório, esquecer tudo, e ser Ahampada Lakshyartha. E não apenas Shravanam. Depois temos que fazer Mananam. Se não temos tempo para Shravanam em si, como recomendar Mananam? Como posso recomendar Nididhyasnam? Sem tempo? Shankaracharya vai usar centenas de palavras para Nididhyasnam. Na verdade, logo depois disso, Acharya começa imediatamente o tópico de Nididhyasnam. Os versos 253 a 418 ou algo assim. Nididhyasnam é discutido detalhadamente. Infelizmente, a vida é agitada e não há tempo nem para uma classe de 1 hora. Queremos compactá-la e fazer em 45, 35, 20 minutos. Muitas pessoas ouvem em velocidade dupla. Bem, de qualquer forma, não estou pedindo que você mude. O que estou dizendo é que somente a renúncia pode proporcionar a paz necessária.
Se não for a renúncia física, pelo menos a redução de porte. Significa posses, obrigações, relacionamentos, transações. Reduzir essas atividades, diminuir o ritmo. É uma bela expressão, diminua o ritmo. Ouvir a classe de 1 hora com atenção plena. De qualquer forma, não consigo falar mais rápido, porque minha natureza é assim. Portanto, manterei este ritmo. Você terá que se ajustar ou ouvir em velocidade dupla. A escolha é sua. Bem, de qualquer forma, me distraí. Vamos voltar ao tópico. Parityate significa que o aluno registra a mensagem. Se tiver tempo livre em sua mente e se lembrar profundamente do tópico Panchakosha Viveka. Parityate significa Nishchayate. Ti dhatu, quinta conjugação, Chinoti, afirmar, constatar, registrar profundamente. Por quem? Buddhaihi, pelas pessoas sábias, pelas pessoas qualificadas. Para quem Aham Brahmasmi se torna um fato. Então Shankaracharya diz: este não é um ensinamento casual, não é um ensinamento incidental. Este é um ensinamento central. Como eu disse, na própria Chandogya, Shastadhyaya, Tattvam Asi é repetido 9 vezes, dando um exemplo diferente para cada vez. Portanto, a Acharya diz: Evam Mahavakya Shatena Kathyate. Evam, desta maneira. Mahavakya Shatena. Devemos observar com atenção. Mahavakyam Shatam. Shatam significa centenas. Acreditamos que existem apenas 4 Mahavakyams, mas lembre-se, esses 4 são exemplos retirados dos 4 Vedas. Mas os próprios Mahavakyams não são apenas 4. Shankaracharya diz Shatam, centenas. Na Bhagavad Gita, por exemplo, Bhagavan diz Kshetranyam chapimam vidhi sarvakshetreshu bharata. Para isso, Shankaracharya escreve um bhashan muito elaborado. Essa afirmação é um Mahavakyam. Então, não é apenas Tattvam Asi, existem vários. Portanto, Mahavakya Shatena. Kathyate é revelado. Lakshyate, o objetivo do buscador é alcançado. E o que é isso? Brahmatmanoho, Akhanda Bhavaha. Akhanda Bhavaha é outra palavra para Aikyam. Aqui, a Acharya usa a palavra Akhanda Bhava para evitar confusão. Porque quando usamos a palavra Aikyam, existe outro significado, de Jiva, imergindo em Ishvara. Moksha significa Jiva funde-se em Ishvara. Nós imaginamos que o Jiva viajará e se juntará a Ishvara, em Vaikuntha, Kailasa, etc. Shankaracharya diz que se você for para Vaikuntha, você voltará, porque alcançar é apenas um Karma Phalam. Karma Phalam é Anityam. Portanto, depois de algum tempo, você terá que voltar. Mas temos uma concepção errônea de que Moksha significa que o Jiva viajará e se unirá a Bhagavan. Aikyam é mal interpretado como união. Não há questão de união, porque existe apenas uma consciência. E quando ela é onipresente, como algo pode viajar e alcançar qualquer outra coisa? Portanto, lembre-se do significado especial. Fundir-se com Ishvara em Moksha significa compreender que nunca estou longe de Ishvara. Essa compreensão por si só é a fusão. A fusão não é um evento físico. É um claro evento intelectual, porque a compreensão ocorre no intelecto, não no Atma. Por quê? A ignorância e a concepção errônea estão na mente ou no intelecto. Eu me enganei ao pensar que estava longe de Deus. Era uma concepção errônea no intelecto. Agora, abandono a concepção errônea e compreendo que eu sou Deus. E mais, eu era Deus e sempre serei. Assim,
Essa fusão é uma fusão figurativa, na forma da compreensão que ocorre no intelecto. Portanto, devemos manter o intelecto. Não transcenda o intelecto. A transcendência se dá em termos de compreensão apenas. Com o intelecto, eu afirmo, eu não sou o intelecto. Com o intelecto, eu afirmo que eu não sou o intelecto. Ele é de uma ordem inferior. Eu sou a consciência que é a reveladora do intelecto. Todas essas coisas são fenômenos cognitivos. O Vivekachudamani é todo sobre Viveka. Bem, de qualquer forma, Mahavakya Shatena Akhanda Bhavaha. Aikyam. Unidade. Não uma fusão física. Brahmatmanoho. De Brahman e Atma. Kathyate. E se você lembra da minha introdução, Paramartikam Brahman e Paramartikam Atma. Não Vyavaharikam Brahma Atma. Não Brahma Atma vestido, mas o Brahma Atma despido, Aikyam. Com isso, a parte Mahavakya está completa. Agora, nos 2 shlokas seguintes, ele vai consolidar o ensinamento central. Leremos. Como se trata de uma consolidação, Shankaracharya usa uma métrica maior. Versos muito importantes. Vale a pena memorizar esses versos. 81. Mritkaryam sakalam ghatadi satatam mrinmatrameva bhitaha tadvat sajjanitam sadatmakamidam sammatrameva khilam yasman nasti satam parang kimapi tate satyam sa atma svayam tasmat tattvamasi prashantamamalam brahmadvayan yat param. Eu disse que o ensinamento fundamental do Vedanta é geralmente apresentado na forma de 3 componentes: Brahma Satyam, Jagan Michya e Jivo Brahmaiva Naparaha. E vimos todos esses ensinamentos fundamentais. Relembrando, do verso 66 ao 73, vimos Brahma Swarupam. Ali, os 2 primeiros componentes, Brahma Satyam e Jagan Michya, foram abordados. E na Chandogya, Shashtadhyaya, Brahma Satyam e Jagan Michya são abordados nas primeiras 7 sessões. Aqui nós abordamos isso de 66 a 73. E então o terceiro componente, o mais importante, Jivo Brahmaiva Naparaha, abordamos dos versos 74 a 80. Isso é tratado na Chandogya Shashtadhyaya, nas sessões 8 a 16, em 9 sessões. Assim, todo o 6º capítulo da Chandogya Upanishad apresenta lindamente Brahma Satyam, Jagan Michya, Jivo Brahmaiva Naparaha. E para revelar que Brahman é real e Jagat, o mundo, é irreal, na Chandogya 3 exemplos foram tomados. O exemplo do barro e da cerâmica, o exemplo do ouro e do ornamento, e o exemplo do ferro e dos produtos de ferro. 3 exemplos mostrando que Karanam é Satyam, porque apenas isso permanece nos 3 períodos de tempo. Karyam, os produtos, são Michya, porque eles não existem nos 3 períodos de tempo. Antes e depois, eles não existem. Mesmo no meio do processo, quando o produto existe, ele não tem existência própria. Os produtos de argila emprestam existência da argila apenas. Assim, o argumento Karanam Satyam, Karyam Michya foi usado através do exemplo da argila e do pote. Vacharambhanam vikaro namadheyam, mritika eva satyam. Karanam, argila, é Satyam.
Karyam, pote, é Miccha. Estendendo isso, Karanam, Brahman, é Satyam. Karyam, o mundo, é Miccha. Posteriormente, a Chandogya Upanishad disse que Brahman, que é Satyam, é a verdade por trás de toda a criação. E não apenas Brahman é a verdade por trás da criação. Brahman também é a verdade por trás do seu próprio complexo corpo-mente que é criado. Se você é o complexo corpo-mente-sentidos, o produto, então sua verdade está por trás de você também. Assim como o barro está por trás dos potes, o corpo também é apenas um pote. O complexo corpo-mente-sentidos é um produto. E por trás desse complexo corpo-mente-sentidos está o verdadeiro você. O seu verdadeiro você nada mais é do que aquele Brahman. O Brahman, Karanam, está por trás de sua própria mente, Karyam. Aquele Brahman está disponível como Atma. E se Brahman é a verdade por trás da criação, está em meu próprio corpo, na forma de Chaitanya, a consciência de 5 fatores, que é o verdadeiro Eu. 9 vezes a Chandogya diz: Aitadatmyam idagam sarvam. Aquele Brahman é a verdade por trás de tudo. Tat Satyam. Aquele Brahman é a realidade. Saha Atma. Aquele Brahman está por trás de toda a criação. Por trás também do seu próprio complexo, corpo, mente e sentidos. Tat Tvam Asi. Você é esse Atma. Você é esse Brahman, essencialmente. Você é o corpo superficialmente para Vyavahara, e você é a mente superficialmente para Vyavahara, mas essencialmente você é Brahman. Assim como a onda entende, essencialmente sou água. Portanto, Brahma Satyam, Jagan Miccha, Jivo Brahmaiva Naparaha. Jiva significa Jivatma. Brahmaiva Naparaha. Assim como a onda precisa saber eu sou água, similarmente eu preciso perceber que sou Atma, que é Brahman, por trás de todo o universo. Portanto, você pode dizer, Brahman é a verdade do universo, ou você pode dizer, eu sou a verdade do universo. Tudo isso se esse eu for entendido como Chaitanya. E é isso que o estudante faz. Mayeva sakalam jatam, mayi sarvam patishtitam, mayi sarvam layam yati, tad brahmadvayam asmyaham. Eu sou Brahman. Brahman é a causa do universo. Portanto, eu sou a causa do universo. Em vez de dizer, eu sou um produto do universo, aprenda a dizer, eu sou a causa de todo o universo. Sem mim, o mundo não pode existir. Eu sou a verdade que tudo permeia. Assim, o resumo de todas as 16 lições da Chandogya, 6º capítulo, Shankaracharya apresenta em um verso. Que condensação! Da mesma forma, na Brihadaranyaka, há uma parte, 4º capítulo, 3ª seção, chamada Swayam Jyoti Brahmanam. Um Brahmanam muito significativo. Acharya condensa isso em um verso. Kim Jyotishtamabhanuhanime. Nesse único verso ele condensa. Portanto, este shloka é muito importante. Agora, observe o shloka. Bharat Karyam Sakalam Ghatadi Brahmatram Eva. Ghatadi significa pote, etc. Utensílios de barro como potes. Sakalam. Todos esses utensílios de barro como pote, jarro, etc. Mritkaryam. Que são todos produtos de argila. Nascidos da argila pela simples adição de Namarupa. Quando você diz, o pote foi feito. Na verdade, o pote, o objeto, não foi feito. Apenas Namarupa foi adicionado. Portanto, Mritkaryam, o pote, que é um produto de argila, nada mais é do que Brahmatram Eva.
O que você chama de pote nada mais é do que argila com nama-rupa superficial. Argila não variável com nama-rupa variável é chamada de pote. Mrinmatram eva. Shatatam, o tempo todo. Não apenas antes da criação e depois de sua destruição. Mesmo quando estamos manuseando o pote, um Gnani dirá, não existe algo chamado pote. Segurando o pote que contém água, ele dirá, não existe algo chamado pote. Existe apenas uma argila que é real, com nama-rupa variável e superficial. Usamos uma nova palavra e ficamos presos, pensando que existe dualidade, argila e pote. Mas elas não criam dualidade. O Advaitam continua. Antes da criação do pote, depois da criação do pote, depois da destruição do pote. Advaitam argila existe. Similarmente, apenas Advaitam Brahman era, é e sempre será. Shatatam Trikali Api Mrinmatram Eva. É argila. Você apenas a nomeia de pote. E essa cerimônia de nomeação é importante. Porque se eu usar a palavra argila para todos os utensílios de argila, não haverá comunicação. Se eu quiser uma jarra, terei que dizer, traga a argila. Se eu quiser um pote, terei que dizer, traga a argila. Quando eu me refiro a pulseiras, anéis, correntes, teremos que dizer sempre ouro. A outra pessoa perguntará, qual ouro? Portanto, Vyavahara exige um nome plural. Exigimos nome e forma plurais, mas não permita que eles o prendam. Os nomes são muitos, a substância é uma. Então, Satatam, sempre. Mrimatram eva, só existe argila. Abhitaha. Abhitaha significa em todo lugar. Em e através de todos os utensílios de argila, só existe argila, sempre. Este é o exemplo dado na Chandogya Shastadhyaya. Shankaracharya traz esse exemplo aqui. Agora, ele o estende a Brahman e ao mundo. Tadvate. Da mesma forma, Sajjanitam idam akhilam. Idam e akhilam significam todo este universo pluralista, que é um produto. Somente após o Big Bang ele evoluiu. Então, este produto chamado universo, que inclui nosso complexo corpo, mente e sentidos, todo o universo, Sat Janitam, nasce de Sat, Brahman. Shankaracharya usa a palavra Sat, porque na Chandogya Shastadhyaya, Brahman é chamado Sat. Portanto, todo o universo nascido de Brahman é Brahman apenas, o tempo todo. Detalhes veremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti